Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou resolver uma questão, um exercício do livro da SBM de números e funções. Então meu objetivo com esses vídeos é estudar. Então se você encontrar qualquer observação, por favor, deixa aí nos comentários, ok? Então vamos dar uma lida e tentar resolver essa questão. Ela diz o seguinte: dado um número natural A, seja y contido nos naturais, com um conjunto com as seguintes propriedades. Se a gente tem a propriedade que A pertence a Y, e a segunda é que se N pertence a Y, vai implicar de N mais 1 pertencer a Y. Então, você vê que a gente tem um número, vai implicar no sucessor dele, ou seja, vai implicar em todos os naturais depois desse número, certo? Prove que Y contém todos os naturais maiores do que ou iguais a A. Então, a sugestão dele é o seguinte: considere o conjunto X igual a IA união com Y, onde IA é o conjunto dos números naturais menores do que A, e prove por indução que X igual a Y. Meu objetivo é provar essa primeira parte, certo? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou começar pela sugestão que ele deu, ou seja, vou utilizar, né, o conjunto X, certo? O conjunto X ele é a união de IA com Y, certo? Aí a gente vai definir esse conjunto X. Para a gente definir esse conjunto X, né, a partir disso daqui, dessa sugestão, vamos olhar quem é o conjunto IA, ou seja, o conjunto IA são todos os naturais menores ou iguais a A. Então, vou começar aqui por A, então vou ter A menos 1, etc. Beleza? Então, fecha isso daqui. Agora, eu vou olhar para o conjunto Y. Veja que o conjunto Y ele vai ter um A pertencente a Y, então vai ser um A. E a segunda propriedade diz que se N pertence a um Y, então isso vai implicar no sucessor dele e etc. no sucessor. Então a gente vai ter aqui A mais 1, A mais 2, etc. Certo? Pela segunda propriedade. Beleza? Ok. Então, a partir disso, agora a gente pode olhar o conjunto X como elementos. Então, a gente pode dizer que o conjunto X é formado por um elemento natural N, ou seja, N pertencente aos naturais, tal que esse N ele vai ser menor do que A, ou seja, porque ele é a união de A, ou seja, serão todos os elementos menores do que A, ou os elementos que pertencem a Y, ou seja, ou N pertencente a Y, certo? É isso. Como que a gente vai provar que Y contém todos os naturais maiores do que ou iguais a A? Primeira coisa, eu vou dizer que esse X não é o conjunto dos naturais. Então, eu vou supondo que X é diferente dos naturais, certo? Sendo X diferente dos naturais, a gente pode também aplicar o princípio da boa ordenação, tá? Pela boa ordenação, tá? Pela boa ordenação, existe um M natural, um M menor de todos natural, um M menor de todos natural, pertencente ao conjunto X, não é verdade? Então, eu vou ter aqui o conjunto X formado, né, por N menores do que X, então vou dizer aqui que vai existir um M tal que M mais 1, etc., até A, tá? Até A. E depois a gente vai ter aqui os elementos de Y, ou seja, A mais 1, etc., né? Então, esse seria o conjunto X. Então, vai existir um M, tá? Que vai ser o menor de todos, e que será o menor natural pertencente a X. Então, M, isso vai nos dizer que M é menor do que A. Ora, se M é menor do que A, isso vai implicar que M pertence ao conjunto IA. Por quê? Como M é menor do que A, IA são todos os naturais menores do que A. Então, M vai pertencer a IA. Além disso, implica dizer que M não pertence a Y, já que
y é os naturais a maior do que a, certo? Ou seja, então, m não vai pertencer a y nesse caso, certo? Pois m é menor que a, certo? Por isso, a gente ainda não pode concluir que são todos os maiores que a. O que a gente pode concluir é que nesse caso aqui m não pertence a m. Porém, agora sim a gente pode pensar, né, que existe, né, menores do que vai existir números menores do que m, certo? Então, m menos 1, ou seja, m menos 1. Aliás, eu vou supor o seguinte, se m menos 1 menor do que m, tá? Pertencente a y, aí sim, né? Vão ser os naturais menores do que a ou naturais pertencentes a y, ou seja, pode ter números menores do que y. Isso daqui já contradiz o princípio da boa ordenação de que m é o menor de todos os... aliás, contradiz, né, que m é menor natural pertencente a x. Mas a gente já pode cair em outra contradição também. Ou seja, se m menos 1 pertence a y, tá? Ou seja, existe um natural menor do que m, certo? Existe um natural menor do que m. Daí a gente vai concluir que o sucessor dele, ou seja, m menos 1 mais 1, tem que pertencer a y. Daí a gente ia concluir que m pertence a y, o que contradiz essa primeira parte, ou seja, contradiz que m não pertence a y, tá? Então, se m não pertence, aliás, se ele contradiz que m não pertence a y, daí a gente implica dizer que y contém todos os naturais maiores ou iguais a A, certo? Então essa é a primeira parte que eu queria mostrar para vocês e também pensar um pouquinho. Se você encontrou qualquer observação, por favor, deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí o seu like para ajudar o professor Emerson Alves. Fique aqui com essa playlist para você maratonar. Um forte abraço, eu vejo você no próximo vídeo.